Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Antônio e hoje eu vou fazer mais uma prova da Universidade Federal com vocês. Dessa vez eu vou pegar a prova de 2015, que caiu uma questão muito interessante aqui de matemática que a gente vai resolver junto. Vamos para a leitura comigo. Vamos lá pessoal, resolver essa questão 63 aqui de 2015. Leitura. Duas escadas foram usadas para bloquear um corredor de 2,4 metros de largura, conforme indica a figura ao lado. Uma mede 4 metros de comprimento e outra mede 3 metros. A altura H do ponto onde as escadas se tocam em relação ao chão é aproximadamente. Então, aqui nós temos um corredor que tem uma largura de 2,4 metros e duas paredes, a parede 1 e a parede 2. Então, foram colocadas duas escadas para bloquear esse corredor aqui. Uma escada tem um comprimento de 4 metros e outra escada tem um comprimento de 3 metros. Em um determinado ponto, essas duas escadas elas se cruzam e formam uma altura H em relação ao solo. Ele quer que a gente determine quanto é essa altura H. Então, esse exercício ele trata de duas questões. Ele trata de um triângulo, onde nós temos duas medidas, que é a medida da base e a medida aqui da nossa hipotenusa, mas não temos essa medida aqui, que é a altura que essa escada faz em relação à parede. Então, para descobrir essa altura aqui, a gente vai aplicar o Teorema de Pitágoras. Depois que nós tivermos a dimensão desse triângulo como um todo, o que a gente vai aplicar aqui? A gente vai aplicar uma semelhança de triângulos. Note que esse triângulo aqui é semelhante a esse e que esse triângulo maior aqui também é semelhante a esse pequenininho aqui. O que esses dois triângulos aqui menores têm em comum? Eles compartilham essa mesma medida aqui, que é o H. Então, nós descobriremos, via Pitágoras, qual que é a altura que a escada apoia-se na parede, em cada uma dessas paredes, e depois a gente vai fazer uma semelhança de triângulos aqui para descobrir esse valor de H. Então, para iniciar, eu vou reescrever esse primeiro triângulo aqui, que eu vou chamar de parede 1 maior, certo? Então, vamos desenhar esse triângulo aqui. O triângulo da parede 1 maior, parede 1, esse é o triângulo maior. Ele tem 2,4, que é a largura do corredor, e ele tem 3 de comprimento, que é o comprimento da escada. Este valor que ele faz, essa altura que ele está em relação ao solo, eu não sei. Então, vou chamar essa medida de x e, através do Teorema de Pitágoras, eu vou determinar quanto é o valor de x. Aplicando o Teorema de Pitágoras, aqui eu tenho que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. 3 ao quadrado, 9, x ao quadrado, 2,4 ao quadrado vai dar 5,76. Se eu fizer agora 9 menos 5,76, vou chegar que x ao quadrado é igual a 3,24. E daqui, x é igual a raiz de 3,24. Portanto, o valor de x vai ser 1,8. Então, em relação ao solo, essa escada está a uma altura de 1,8 metros. Analogamente, vamos fazer aqui parede 2 é o triângulo maior. As dimensões desse triângulo aqui vão ser 2,4, que é a largura do corredor, y, que é a altura em relação à parede, que eu não sei quanto vale, e essa escada aqui ela possui 4
metros de comprimento. Pelo teorema de Pitágoras, nós vamos ter que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. 4 ao quadrado, 16, igual a y quadrado, mais 5,76. Se eu fizer 16 menos 5,76, vou chegar aqui, y ao quadrado é igual a 10,24. Portanto, y vai ser raiz de 10,24, que vai dar um valor de 3,2. Então, a altura em relação ao solo aqui é de 3,2. Vamos voltar para cá. Então, esta medida aqui é 1,8. Essa medida aqui é 3. E vamos trocar de cor aqui. Esse outro triângulo aqui, que é o da parede 2, ele vai ter medidas. Vou fazer de azul aqui, 4, e a altura dele, que é 3,2. Portanto, descobrimos aqui as dimensões desses triângulos. É a primeira parte aqui, aplicando Pitágoras. Agora, a gente vai pegar esses triângulos aqui e vai verificar a semelhança deles com os seus triângulos menores. Então, vou copiar aqui a representação desses triângulos. Copiar para cá. Certo? E vou agora pegar esse triângulo que está na parede 1 aqui e relacioná-lo com esse pequeno aqui, que é o seu semelhante. Então, vou chamar ele de parede 1 menor, este triângulo aqui. Quais vão ser as dimensões desse triângulo? Então, o parede 1 menor, vou chamar de Mzinho, as dimensões deles vai ser a altura H, correto? Essa altura aqui. E esse valor eu não sei quanto ele vai valer. Portanto, vou chamar de uma medida A, ok? Não sei determinar qual é essa medida. Em relação agora à parede 2, vou relacionar esse triângulo maior aqui com esse triângulo menor aqui. Note que os dois triângulos compartilham dessa mesma altura H. Vou chamar de parede 2 menor, Mzinho. Desenhando o triângulo. A altura aqui também vai ser H. E note que esse corredor todo aqui vale 2,4 metros. Se eu determinei que esse pedaço aqui vale A, quanto vale esse? Não vale 2,4 menos o A, que está aqui? Então, vou chamar de 2,4 menos A. Agora, como esses triângulos são semelhantes, então a razão entre os lados vai ser semelhante também. Então, H está para 1,8, assim como A está para 2,4. H está para 3,2, assim como 2,4 menos A está para 2,4. Se esses triângulos aqui são semelhantes, então a razão entre os lados é proporcional. Então, no primeiro aqui nós temos que H está para 1,8, assim como A está para 2,4. Analogamente, aqui na parte de baixo,
tenho que H está para 3,2, assim como 2,4 menos A está para 2,4. Agora vamos isolar aqui na primeira equação, que é essa superior, o valor de H, que é aquele que eu quero determinar. Então, H vai ser 1,8 que multiplica A sobre 2,4. Analogamente, na equação de baixo, H vai ser 3,2 que multiplica 2,4 menos A, tudo isso sobre 2,4. Note que eu tenho o valor de H aqui e o valor de H aqui. Portanto, vou igualar essas duas equações para encontrar agora essa incógnita que ficou aqui, que é o A. 1,8A sobre 2,4 é igual a 3,2 que multiplica 2,4 menos A, vou fazer o A maior aqui, sobre 2,4. Note que os dois lados estão sendo divididos aqui por 2,4. Então, se eu multiplicar por 2,4 os dois lados, ele vai anular esse valor. Vou ficar aqui na parte de cima com 1,8A igual a 3,2 que multiplica 2,4. Vou ficar com 7,68 menos 3,2A. Se eu somar 3,2A dos dois lados, vou ficar com 1,8A mais 3,2A igual a 7,68. Menos 3,2A mais 3,2A. Se eu somo de um lado da equação, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado. Note que aqui o termo A vai ser cancelado. E eu vou ficar com 1,8 mais 3,2, 5A igual a 7,68. Portanto, A vai ser igual a 7,68 dividido por 5. O valor de A vai ser de 1,536. Descobrir quanto vale A. Então, vou voltar aqui nessa equaçãozinha e vou substituir o valor de A para cá. Tenho que H é igual a 1,8 que multiplica A sobre 2,4. Note que o 1,8 e o 2,4, ambos estão na tabuada do 6. Se eu dividir por 6 em cima e embaixo, aqui fico com 3, aqui fico com 4. Portanto, H vai ser igual a 1,536 que multiplica 3, tudo isso dividido por 4. Se eu fizer 1,536 vezes 3, eu vou ficar com 4,608. Tudo isso dividido por 4. Depois de fazer... Opa, só um minutinho. Depois de fazer essa divisão aqui, eu vou chegar aqui. H é igual a 1,152 metros. Então, este resultado está na alternativa A da questão. Portanto, é uma questão trabalhosa, não é uma questão difícil, é uma questão trabalhosa, onde foi cobrado um domínio algébrico muito forte. Você tem que fazer todas essas contas rapidamente, sem uso de calculadora, contas com vírgula. E, basicamente, você precisava saber Pitágoras e
Semelhança de triângulos. É geometria euclidiana básica, toda a trigonometria aí do triângulo, sabe? O que é hipotenusa, o que são catetos, domínio do teorema de Pitágoras, mais um exercício básico com muitas etapas que tem que ser feito devagar, mas um exercício tranquilo. Não cobrou nada de muito especial. Então, com o domínio algébrico dessas operações básicas, com vírgula, sabendo o teorema de Pitágoras e o básico de semelhança de triângulos, você conseguia chegar nessa resposta aqui e gabaritar mais uma questão. Obrigado por ter assistido até aqui. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal e nos vemos nas próximas resoluções de exercício. Grande abraço.